E aí, desbravadores, você líder de desbravadores, aqui quem fala é o Alfredo Almeida, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para começar a introduzir mais uma especialidade, beleza? Que vocês curtam, que vocês consigam aprender esse conteúdo e que assim a gente vá cada vez conseguindo as nossas especialidades, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais uma especialidade e vamos embora. Então, pessoal, é isso. Hoje vamos estudar, ver a especialidade dos cactos avançados, tá? Especialidade de cactos avançado. Mais uma vez, eu gosto sempre de direcionar para quem serve as especialidades, né? A especialidade de cactos ela pode ser usada no cacto avançado, nos cartões, nas agrupadas, né? No pessoal aí que faz as classes básicas dos bravadores, né? A gente tem aí a opção de escolher algumas áreas e escolher a especialidade na área, né? Então essa especialidade pode ser direcionada para esses pontos e também conta no mestrado de botânica, por exemplo, quem tem cactos, a básica e que quer fazer a avançada pode colocar as duas no mestrado, certo? De botânica que serve para o cartão de líder, para a classe de líder, certo? Então, pessoal, é isso. Hoje vamos estudar cactos, a especialidade de cactos, né? Uma especialidade bem conhecida. E o primeiro ponto é vocês cumprirem a especialidade de cactos básica, tá? É, é lógico, né? Pra gente cumprir alguma coisa do nível avançado, a gente tem que ter feito o nível básico daquilo, né? O nível anterior, certo? Então, se tu caiu nesse vídeo aí e vai querer fazer a especialidade de cactos avançados sem ter feito a cactos básica, não vai dar certo, sabe? Primeiramente, você vai ter que fazer a especialidade de cactos básica para depois fazer a avançada, certo? Então, é isso. E bem, partindo do nosso conhecimento já, né, para as nossas perguntas, a gente sempre tem um problema em diferenciar, né, suculenta, cacto, o que é suculenta. Ah, não, o cacto tem espinho, a suculenta não tem. Ah, a suculenta é fofinha, o cacto não era. Então hoje a gente vai passear mais ou menos por essas perguntas atrás de entendê-las, ou talvez fazer mais perguntas, né? E assim a gente construindo esse conhecimento sobre os cactos e chegar a fazer todos os requisitos que a especialidade pede, certo? Então, pessoal, é isso. Pega caderno, pega lápis aí para fazer as anotações, para deixar esse conteúdo aí de uma forma que você entenda, né? Bem escrito aí, para você estudar para o teste que você tem que fazer para poder ser admitido na especialidade, beleza? Então, pessoal, antes da gente partir diretamente para os cactos, a gente precisa entender qual o significado, qual a o conceito de suculentas, tá? O que são suculentas. Muita gente já viu, muita gente cria, mas se eu perguntar o que é uma suculenta, às vezes o cara não sabe responder de uma forma assim pronta a resposta. Porém, anota aí que suculentas são os vegetais com alta capacidade de armazenar água nas raízes, caules, troncos ou folha, tá? Possibilitando proteção das altas temperaturas e do clima árido das regiões da África e da América onde surgiram, tá? A gente sabe que o corpo, a morfologia de qualquer ser vivo diz muito respeito ao ambiente que ele vive, né? Por exemplo, uma briófita a gente já viu, quem viu aí o vídeo de briófita, né, que a gente fez há uns dias aí atrás, são vegetais que precisam de um local com umidade. Então você vai entendendo aí pela morfologia do corpo, a organização, os sistemas que o corpo tem, quais são o ambiente que esses seres vivos moram, tá? Por exemplo, um peixe. Todo mundo entende pela morfologia que o peixe mora em um ambiente aquático, não um ambiente terrestre. E da mesma forma, essa especialização, essa capacidade de armazenar água, porventura vem mostrar que esse ser vivo, os cactos, as suculentas, eles estão presentes em um ambiente que o quê? Falta água, né? Para que eu, organismo, vou abrir mão de algumas estruturas minhas só para guardar, para armazenar água, se eu tenho água em abundância no ambiente, né? Então não seria um princípio lógico. Porém, partindo desse pressuposto aí de que elas vivem em regiões áridas, tá? Os cactos e briófitas, elas vivem, ou cactos e suculentas, desculpem,
vivem nesses ambientes aí mais áridos, como por exemplo a África e a América em si, né? Elas têm a necessidade de armazenar água. E o que eu posso dizer que é característica das suculentas é que elas têm essa capacidade de armazenar tanto em raízes, caules, tronco, folha, beleza? A gente tem esse panorama de várias estruturas que retêm água, que armazenam água nas suculentas, tá? Então isso daí é o conceito do que seria uma suculenta. E então a gente deve responder uma das perguntas do começo, né? Qual a diferença entre cactos e suculentas? Será que tem diferença? O que é a diferença? Bem, pessoal, tem a colinha aí, né? Vocês podem escrever isso. Os cactos, eles são uma família, um grupo específico, né? São cactáceas, tá o nome dessa família. E ela está incluída no grupo das suculentas, tá? Ela, vamos aqui bem explicar. Por exemplo, como eu sempre faço essa explicação nas minhas aulas, né? Todo ser humano é ser humano. Porém, dentro do ser humano, a gente tem algumas subdivisões, né? Por exemplo, temos os professores. Todo professor é um ser humano, certo? Certo. Todo professor é um ser humano. Porém, nem todo ser humano é um professor. Então, é o mesmo princípio que tem nesse segundo ponto. Portanto, todo cacto é uma suculenta. Porém, nem toda suculenta é um cacto, tá? Então, para a gente entender, cacto, a família Cactaceae, é um subgrupo dentro da grande família ou do grande grupo suculenta, tá? Suculentas são todas aquelas vegetais que têm essa característica de armazenar água em seu caule, sua raiz, folhas e tal. E dentro desse grupo a gente tem outro grupo, né, que é os cactos, tá? Então, cacto é suculenta, beleza, mas nem toda suculenta é cacto, tá? Então aí está explicado o que é uma cacto e o que é uma suculenta. E a grande diferença, né, que a gente tem aí nos livros didáticos, nos e-mails, nos sites, né, da internet que explicam a principal diferença entre tantas, mas a diferença mais pontual é que os cactos eles possuem as areolas, tá? Que não apresentam em outras cactáceas, em outras suculentas. E então, o que seria areolas, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, beleza? Bem, pessoal, olha, eu gosto bastante dessa imagem, né? Os cactos, eles realmente remetem nossa mente ao bioma de qual a gente vive aqui, né? Eu já falei, eu sou do bioma Caatinga, aqui do Rio Grande do Norte, e a gente vive em um ambiente que parte do ano tem chuva e outra grande parte do ano não tem chuva. A escassez de água é grande, tá? E a gente tem aí os vegetais com suas estruturas, né, que abandonam as folhas, tal, para poderem estar passando aí ainda vivo, né, por esse período de seca. E a gente tem um símbolo de resistência enorme que são os cactos, né? Por sua capacidade de poder reter essa água, de armazenar água, eles têm uma reserva de água para passar o período seco, né? E eles até mesmo produzem flores e frutos nesse período mesmo assim de seca, tá? Então, ecologicamente são importantes porque são recursos alimentares para alguns polinizadores, para alguns outros pássaros, tá? Que no período de seca da nossa região estão aí com os recursos bem menos, né? A maioria das flores e frutos de nossa caatinga não estão presentes nesse período de seca e os cactos estão aí para poder segurar essa onda, certo? Então, ecologicamente, são importantíssimos. Bem, a gente agora vai estudar características e termos sobre suculentas e os cactos, tá? E a gente vai poder diferenciar aí quem é de qual lado e o que significa, certo? A especialidade traz uma grande lista, né? Que até assusta um pouco quando a gente começa. Mas a gente vai ver que são características simples e coisas simples de entender, certo? Então vamos lá. Areola, que é aquela principal diferença, né? Característica que a gente falou lá, que os cactos possuem, porém as suculentas não. O que são as auréolas? Elas são estruturas, né, que têm essa especialização na produção de espinhos, brotos novos, né, onde saem os ramos também, e até mesmo às vezes as flores aparecem, certo? Na foto aí vocês verem bolinhas brancas em decorrer do cacto, que estão bem destacadas e que daí afloram esses espinhos, né?
Então essa parte aí de afloramento, essa parte branca, esse brotinho, é o que a gente chama e conhece como areola, tá? Ou auréola, tanto faz. Então essa é a estrutura tão conhecida areola, certo? Cefálio, outra estrutura. O que é cefálio? Cefálio é essa estrutura aí, pessoal, que fica no topo, essa parte aí meio avermelhada, rosada que tem na coroa de frade, né? E daí é onde desapontam, onde afloram as flores e, consequentemente, com as flores surgem os frutos, tá? Pra gente desbravador, né, que gosta de acampar, que gosta de uma sobrevivência e tal, tem um ensinamento para vocês. Quando o cacto fica um pouco velho, tal, ele acaba trocando e caindo partes desse cefálio, né? E é uma estrutura bem parecida com um monte de pelos, né, junto e seca quando ela cai, né? E ela é ótima para que a gente possa começar a fazer fogo, tá? Ah, eu só tenho um fósforo, só tenho um fósforo para acender uma fogueira. Use esse cefálio como o combustível, tá? Ele é bastante ele com um pouco calor ali, uma chaminha pequena de fogo, ela consegue pegar e segurar bastante, certo? Então é uma dica aí para quem gosta dessa área. Cochonilha, o que é a famosa cochonilha? Cochonilhas são aqueles insetinhos pequenos que a gente só dá para ver assim bem de perto, com o uso até mesmo de lupa, ou quem tem um olho muito bom aí conseguiria ver, tá? Eles são parasitas e eles atacam vários vegetais. Porém, os mais atacados, né, as vítimas aí principais são cactos suculentos. E pessoal, às vezes você pode nem ouvir falar, mas provavelmente você já comeu algo proveniente de cochonilha, tá? E é verdade. A cochonilha ela tem, quando estoura o corpo dela, né? Ela solta uma substância avermelhada, um vermelho bem forte, puxado por roxo. E essa coloração, ela é transformada em uma tintura que podemos comer, né? Uma tintura comestível, tá? E aí ela é usada em Danone, é usado em biscoito recheado, essas comidas assim meio que por rosa, por vermelho, né? Artificiais, ela é usada, tá? Então nas indústrias se criam aí bastante e eles são esmagados, né? Dilacerados para poder obter essa tintura e aí a gente poder comer, tá? É algo saudável? Não tanto, pessoal. Isso aí não faz tanto bem, tá? Vocês já podem ter ouvido falar, mas a cochonilha em si, essa tintura dela não faz bem ao nosso corpo, tá? Tanto que só acontece mais nesses alimentos industriais, certo? Então, você que estiver tomando um danoninha aí, alguma coisa, pode olhar nos ingredientes que ele vai ter cochonilha ou outro nomezinho para se referir a essa tintura, esse corante, certo? Aí a gente pode já vocês verem na prática aí o que a gente está estudando aqui, certo? Corimbo, o que seria corimbo, pessoal? A gente tem que entender que há vários tipos de inflorescência, né? Que a gente vai ver dois, mas para frente tem outra inflorescência aí. Inflorescência é justamente a parte onde saem as flores, né? A gente tem aí vegetais que saem apenas uma flor solitária, outros que saem um cacho. E o corimbo é essa espécie de inflorescência aí, ó, na qual as flores estão mais ou menos no mesmo plano, né? No mesmo horizonte. E acontece realmente essa diferença do tamanho, né? Dos pendúculos, que são esses pendões aí que as flores nascem no topo, né? Mas corimbo é nada menos, nada mais que um tipo de inflorescência, certo? E acontece mais nas suculentas e não nos cactos, tá? Nas suculentas que não são cactos. Por exemplo, eu crio algumas suculentas e cactos aqui em casa, e uma delas essa semana ela saiu com inflorescência bem grande, não era um corimbo, é outro tipo que a gente vai ver mais para frente. E os cactos geralmente eles produzem as flores mais solitárias, certo? O que seria um cacto, um vegetal, um suculenta de característica diurna? Pessoal, diurno, como a gente sabe, é algo que está presente, que acontece de manhã ou tarde, né, na parte clara do dia. Por exemplo, se você faz um curso superior aí, ele é diurno. Então você tem aula de manhã e à tarde, né? Se você faz o ensino médio numa escola aí que ela é
diurna, então seria manhã e tarde, tá? Então, justamente essa característica de vegetais e cactos e suculentas, né, diurnas, são aquelas na qual as flores elas abrem no período claro do dia, manhã ou tarde, certo? Isso aí é a característica. Noturno, pelo contrário, né, a gente vê são as flores na qual abrem no período da noite, no período escuro, né? Essa flor aí, quem não conhece, é a famosa flor do mandacaru, né? Que ela é polinizada por vários animais, inclusive por beija-flor, os morcegos gostam bem dela. E a anterior também acontece aqui na região, é onde alguém chama de gogóia, outros chamam de quipá, certo? Então são vegetais, cactos que ocorrem aqui na nossa região, certo? Mandacaru e o anterior, o quipá ou gogóia. Bem, epífita. Pessoal, eu vou até admitir uma coisa para vocês, né? Quando eu estava no começo do curso de biologia, a gente fez uma viagem para um local bem bonito na Paraíba, tal, que tem as características de Mata Atlântica e tal. E para quem conhece é o Pico do Jabo, né? E a gente tava lá e tal, e foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu me deparei com um vegetal epífita. E o que é um vegetal epífita? Pode ser um cacto, pode ser suculenta, acontece com outros vegetais também, que vivem sob outro vegetal sem que ocorra parasitismo. Ele usa o outro vegetal quase que como um subsolo, ou seja, como solo, como a terra. Ele está disposto, a sua raiz está sobre aquele outro vegetal, né? Como vocês podem ver aí, tem uma árvore, um tronco aí, e temos uma suculenta, né? Uma parecida com a família da babosa, com a família do ou aquele outro que o pessoal chama muito de rainha, de coroa, né? Então, essa daí é um vegetal que caracteriza o hábito de epífita, tá? É esse simplesmente que usa o outro como solo, como substrato, está sobre o outro, porém a gente tem que ter essa característica aí bem explicada que não ocorre a danada do parasitismo, tá? O parasitismo que seria, no caso, esse vegetal que está sobre o outro, pegando, usando os recursos do outro vegetal para ele. Mas não acontece essa interação de troca de recursos não, tá? Então esse daí seria um vegetal de forma epífita, certo? Estolão ou estolho, o que seria isso? É um tipo de caule que cresce paralelamente ao solo, produzindo gemas de espaço em espaço. Pessoal, isso aqui ocorre bastante com as suculentas, tá? Não sei se vocês já viram algumas suculentas, principalmente na rua, nascem muito nas ruas, que elas parecem um pé de melancia. Tem lá um caule, pendão mole, né? Que meio que rasteja pelo chão e ele se espalha. E daqui em partes e outras surgem dentro desse grande caule que está aí no chão gemas. E essa espécie aí que vocês estão vendo na foto é uma delas, né? Meio que no solo lá sai um pendãozinho, um caule, e esse caule ele nasce paralelamente, ele vai meio que rastejando, parecendo um pezinho de melancia, né? Por todo o chão. E de espaço em espaço brota essas gemas, né? E daí dessas gemas podem criar mais ramos, podem aparecer flores e tal. Então esse daí seria um tipo de suculenta, de vegetal do tipo estolão, certo? Gloquídeo, pessoal, a gente conhece bastante por outro nome, né? Conhecemos bastante, muita gente já teve contato com isso, mas se perguntar o que é gloquídeo, pelo nome não vai saber, né? Gloquídeo, pessoal, é aqueles pelinhos pequenininho que a gente encontra aí no facheiro. No facheiro não, na gogóia a gente acaba encontrando. Em algumas espécies de palma. São aqueles espinzinhos que o pessoal chama, né? O espinho pequenininho, o pelinho, né? Que quando você toca ele fura, ele é pequeno e ele quebra lá dentro e você fica até às vezes algum tipo de alergia, de inflamação, porque aqueles espinhos ficam dentro da tua pele. Então, essas que, por exemplo, tem aí na foto, né? Esses pelinhos, espinzinhos minúsculos, finos, porém são rígidos e furam, né? Então isso daí é o que a gente conhece como o gloquídeo, ok? Panícula, isso estava falando, né? Que a gente ia falar de outros tipos de inflorescência. Panícula é esse tipo de inflorescência que se parece com uma pirâmide, né?
tem esse formato cônico aí. Então, simplesmente esse pendão de flores formados nos cactos acontecem, principalmente, não tanto nos cactos, mas principalmente em outras suculentas que não são cactos, beleza? E tem essa forma aí, como vocês estão vendo na foto, uma forma mesmo de pirâmide formada pelas flores, tá? Ramo, o que seria um ramo? Pessoal, quando falamos assim nos vegetais geral, se eu perguntar, traz um raminho ali para mim de tal planta. Você vai trazer um galhinho, algo do tipo, né? Mas no conceito técnico, o ramo, nas palavras aqui mais bonitas precisas, né, pelo dicionário, achei bem legal o jeito que eles trataram essa frase, né? Que é divisão ou subdivisão do caule. Simplesmente, algo que ramificou, algo que brotou do caule, né, subdividiu do caule, seria um ramo, certo? E nos cactos ocorre bastante isso. Por exemplo, temos aí na foto um mandacaru, né, da nossa região, e tem um caule principal lá, de qual nasce, e aí eles vão ramificando, né? E são ramos. E não sei quem já viu um mandacaru muito velho, ele fica bastante alto, e aquele caule do meio, aquele primeiro original, né? Ele meio que perde os espinhos e cria uma coloração bem mais escura. E fica bem diferenciado, né? O caule do resto dos ramos de um mandacaru já velho, certo? Então é isso aí. Zigomorfa, o que será isso? Nunca estudei, nunca vi essa palavra. Pessoal, zigomorfa nada mais é do que isso, ó, uma flor com simetria bilateral. Pronto, Alfredo, agora que complicou mesmo, eu não sei o que é simetria bilateral. Por exemplo, olhe para o seu corpo, sua mão direita e sua mão esquerda. Elas são um espelho um da outra, né? E estão ali coladas. Se você fazer um risco no meio do seu rosto, aqui entre as sobrancelhas, no meio dos olhos, né? No meio do nariz até embaixo do seu corpo, você vai ter o quê? Dois planos igual, uma metade que é espelho da outra, tá? Não é que seja igual, né? Você tem que ter a diferença de igual para espelho, tá? Aí é uma coisa mais complicada de se estudar. Mas, beleza. Essa daí que tem a simetria bilateral, tá? Temos dois lados iguais. E as flores, elas podem ser divididas em actinomorfa, zigomorfa e assimétrica, como a gente tá vendo aí no desenho, né? Essa actinomorfa é aquela que tem vários planos que você pode cortar e você vai ter um desenho igual, né? Então, todos esses planos aí, esses cortes vermelhos, onde você passar, você vai ter duas metades iguais. Zigomorfa, ela só acontece em um plano. Ó. Se eu cortar aí nesse risco vermelho, eu vou ter o quê? Duas metades iguais. Que isso daí caracteriza a nossa questão, né? A zigomórfica. E a assimétrica é aquela que não consegue fazer um corte nela e criar dois lados iguais, né? Dois planos iguais, certo? Então, pessoal, é isso. Falando dessas estruturas e termos relacionados aos cactos, seriam isso, tá? Então anotem, façam uns pontos aí para vocês poderem continuar com esse conhecimento. E quem escreve, principalmente eu, né? Toda vez que eu escrevo alguma coisa, aquilo é mais fácil de que eu aprenda, certo? E agora vamos falar de uma questão que afeta muita gente que cria, que cultiva aí os cactos e suculentas, que são as doenças, os parasitas que ocorrem nele, tá? E vou falar aqui, não vou me ater a falar em várias e vários tipos de doenças, tá? Vou falar principalmente de dois parasitas que ocorrem, que é a cochonilha, famosíssima, a gente até falou sobre ela aqui atrás, né? Que acaba matando o cacto com o tempo. E temos também a mosca branca, ou como o pessoal chama, bicho da mosca, tal, que parece umas lavazinhas, que apregam também. E se torna até difícil de tirar isso, né? E eu não vou falar o que é que causa, o que não causa, quais as características dessas doenças, tá? A gente já apresentou um pouco da cochonilha. A mosca branca se parece até mesmo aparentemente com a cochonilha, né? A gente tem aí na foto é uma cochonilha, não é uma mosca branca. Mas a mosca branca é simplesmente parecido com as lavinhas que ficam aí apregada durinha no caule da tua cactácea ou da tua suculenta, certo? E eu quero falar até a vocês princípios de prevenção e de cura, né, de tratamento sobre os cactos, tá? Sobre essas doenças aí. Primeira coisa, quem cria um cacto geralmente tem um hábito em dizer, não, elas aguentam tudo, suporta tudo, né? E quer botar a bicha lá num canto e ela viver da forma que der. Não, a gente precisa
Não só porque ele é mais durável, né? Mais durão aí, consegue mais passar sobre condições mais ruins, mais áridas, que a gente vai deixar esse vegetal para lá. Não. Temos que criar, cuidar normalmente, e a gente precisa inspecionar o vegetal. Olhar se não está com alguma doença, se não está aparecendo alguma manchinha, alguma coisa. Olhar o vegetal para que a gente possa observar as mudanças ou se está tudo tranquilo com ele. A gente precisa também regar com a quantidade certa de água, tá? Sem excesso e sem falta. Eu conheço um primo meu, criança ainda, né? Ganhou um cacto, ele conseguiu matar um cacto de sede. Ou seja, não estava quase aguando, né? Mas ocorre geralmente o contrário, que é o quê? Muita água, e aí umidifica demais e o cacto fica meio amarelado, apodrece. E quando uma praga chega, ele vai estar totalmente fraco para tentar resistir, certo? Proporcionar um ambiente mais próximo do natural. Sim, a gente sabe que é de um ambiente árido, que não tem tanta água, como é que são os cactos, então você tem que tentar proporcionar, quando você está cultivando um vegetal desse tipo, um ambiente no qual você está criando ele mais parecido com um ambiente natural, para que assim ele se possa dar de uma forma melhor possível, né? Uso de produtos, pessoal, de remédios, quando essa doença ocorre, ela deve ser feita de uma forma rápida. Por exemplo, eu botei aí que é a última ação, né, justamente, porque as primeiras ações são preventivas. Chegou, beleza, chegou a praga, tal, a doença, o parasita. Aí sim você vai usar, né? É a última ação já. Mas deve ser feita de uma forma responsável. Deve ser estudar sobre como usar, né? Tem vários tratamentos aí caseiros, com produto caseiro que o pessoal faz. E a gente tem que entender que não é tudo que mata a mosca branca que também vai matar a cochonilha, tá? São parasitas diferentes, tá? Bichos diferentes. Então tem que se ter um tratamento especial para cada um deles, certo? Então, não vou me ater aqui a falar sobre os vários tratamentos que tem, vários remédios caseiros que se tem para esse tipo de coisa. Vou me ater principalmente à parte da prevenção, certo? Ocorre muito, mas a gente tem vários sites de jardinagem que nos direcionam sobre o tratamento e o cuidado com os vegetais, beleza? E por último, pessoal, a gente precisa, né? Nossa especialidade aí, a gente tem essa aula aqui que tem um conteúdo teórico da atividade, da própria especialidade. Vocês anotam, estudam e vocês vão ter que prestar uma prova, né, para o diretor de vocês, o instrutor de vocês, seja quem for. Mas a gente precisa fazer as atividades práticas da especialidade, certo? E as atividades práticas aqui relacionadas são: primeiramente, vocês vão ter que propagar pelo menos uma planta usando um dos seguintes métodos, tá? Você vai escolher um vegetal, pode ser suculenta ou não, ou cacto ou não, né? Para mim, já que seria aqui no ato da especialidade de cactos, né, suculentas, deveria escolher um cacto, né? E a parte vocês têm que fazer pelo menos, usando um dos seguintes métodos, né? A partir de sementes, a partir de estacas e a partir de enxertia, tá? Os cactos aí, eles se proliferam bastante facilmente pelas estacas e também pelas sementes, tá? Então, seria uma dica aí para vocês. Gogóia, por exemplo, facilmente um raminho dela, uma estaca dela ali, né? Dá certo. A gente tem as sementes da gogóia também, tem as sementes do chique-chique, coroa de frado, e por aí vai, certo? E a outra atividade prática é identificar ao natural ou por foto 5 suculentas que não sejam cactos, tá? Eu até peço para vocês uma dica, né, que vocês transformem isso em um relatório, tá? Quando forem propagar os vegetais aí, tirem a foto, escolham, falem sobre o vegetal, plantem, tirem foto plantando, tirem foto do desenvolvimento dela e faz uma espécie de relatório, tá? Para quando vocês forem passar para alguém, ficar bem melhor, bem didático, né? Você servir de exemplo para quem você está fazendo. E também, através desses 5 cactos aí que você vai identificar, faça a coleçãozinha das 5 fotos, quais são as espécies e tal, beleza? Para que fique uma coisa bem organizada e bem bonita. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais. A gente vai estar fazendo mais especialidades aí para vocês. E aprendam, vejam aí as especialidades. A gente está simplesmente com 2 ainda. Mas vejam as especialidades aí que a gente está postando. E eu agradeço demais. Espero ter ajudado vocês, beleza? Então fiquem todos na paz
e até a nossa próxima especialidade.